O Bahia, ele nessa temporada, né, a gente tem ali os 3 jogos do Baiano, né, mas que são jogos com uma outra equipe, com a equipe sub-20, tá? E o Bahia larga com 2 empates e uma derrota. Sob o comando de Rogério Ceni, com o elenco principal, o Bahia tem 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates, tá? Os 2 empates aconteceram nos jogos em que houve uma maior exigência ou um maior grau de dificuldade, seja um clássico contra um Vitória, como o Ravel até já trouxe aqui, montado para segurar o Bahia, tá? Montado para tentar, na medida do possível, igualar o jogo, anular virtudes. E contra a Juazeirense, né, toda a dificuldade que o gramado do Adalto proporciona. Então, eu não acho que os resultados são preocupantes. Esses 2 empates, eu não acho que eles trazem nenhuma preocupação. E a pergunta que a gente traz na tela, Rafael, é se há uma sensação de que o Bahia, que vai estrear na Libertadores, é um time mais qualificado do que o Bahia que terminou o brasileiro, tá? Eu fico na dúvida, eu fico na dúvida em relação a essa subida de patamar do Bahia. Quanto o Bahia subiu de patamar, se subiu de patamar, e dentro da sua resposta você já pode trazer também se esses 2 empates, esses 2 0-0, causam algum desconforto nesse comecinho de temporada. Fred, eu acho que seria mais difícil responder essa pergunta se você me perguntasse se o início dessa temporada ela é melhor do que o início da temporada passada. Só para poder trazer uma lembrança aí, né, do que foi o início de 2024 do Bahia, aquelas contratações ali de Caio Alexandre, Jean Lucas, o time jogando por música nas partidas iniciais ali, tendo boas atuações. Aí eu vou lembrar daquele jogo contra o Sport que foi 2-1. O Bahia até, né, em determinado momento, flertou com a possibilidade de não vencer aquele jogo, de empatar ou até mesmo perder, mas jogou muita bola naquela partida. Foram 32 finalizações, se eu não estou enganado, e outras atuações que o Bahia teve no início de 2024 que credenciava aquele time a ter um ano até mais tranquilo do que acabou se desenhando ao longo do tempo. Então seria mais difícil para mim dizer em termos de performance e rendimento se esse início de 2025 é mais animador aos olhos do torcedor do que foi o início da temporada passada. Mas Minha sensação é de que não, mas eu também acho que na temporada passada tinha muita empolgação. E isso. agora a torcida Por já isso está que eu acho que cabe uma discussão. Eu mais trouxe descolada, né? eu trouxe essa pauta aqui para o debate, Fred, sem ter uma opinião formada, viu? Porque assim, quem gosta de ver um futebol mais vistoso, mais plástico, certamente vai optar pelo time que começou em 2024. Mas, por outro lado, mesmo que o Sampaio Corrêa não seja um parâmetro fidedigno para o que o Bahia vai ter de desafio técnico na temporada desse ano, a bola que o Bahia jogou, a solidez, né, apresentada, foi muito animadora também. Então eu nem tenho opinião formada sobre isso, mas o fato é que, comparando esse Bahia com o Bahia que terminou o ano passado, aí sim eu acho que o Bahia subiu de patamar indubitavelmente. Não só em termos de peças, mas como de possibilidade de reposição, desses 11 titulares, de maturidade mais de um modelo de jogo, até de repertório. Então, embora eu ainda acho que o Bahia tem alguns pontos a ajustar, né? Como, por exemplo, essa falta de efetividade que aconteceu no Bavi, que aconteceu no jogo contra a Juazeirense. Acho que o Bahia não ganhou esses 2 jogos, apesar de todas essas questões que a gente sabe, né? Do Vitória ter se portado de fato ali para segurar o resultado, da Juazeirense, as complicações que se tem de jogar no Adalto. Eu acho que o Bahia tinha, sim, condições de vencer ambos os jogos e esbarrou também na sua falta de efetividade, na falta de capacidade mesmo técnica na noite não inspirada dos atletas que jogaram esses jogos. Então, eu coloco esse ponto, Fred, como algo a se observar, uma condição a melhorar. De repente, você, à medida em que o tempo vai passando, tem um William José com
mais condições de jogo, né? Ele que estreou nessa última partida contra a Juazeirense. Mas o que eu vejo sim é o Bahia mais robusto, mais pronto, num outro patamar comparado ao que terminou a temporada. Principalmente porque chegam peças que propiciam ao treinador uma variação ou até mesmo uma manutenção do seu estilo de jogo, trocando jogadores, algo que era muito difícil de se ter no ano passado. Quando você não tinha, por exemplo, um Caio Alexandre ou um Jean Lucas, você fatalmente tinha que mudar muito a configuração das peças no meio-campo, porque entrava um Rezende, entrava um Depena, enfim, jogadores que não trazem consigo as mesmas características. Hoje o Bahia tem um Eric que pode fazer essas funções, a própria volta do Acevedo, que voltou mais no fim da temporada passada, também traz consigo essas possibilidades de mudança de característica ou mesmo de manutenção. O Bahia tem, para mim, Fred, hoje um elenco mais equilibrado. E esse equilíbrio no elenco me dá a expectativa de que o Bahia possa ter atuações mais sólidas, de fato poder atingir melhor, né, os seus objetivos, seus resultados. Não à toa, apesar desses resultados aí contra a Vitória Juazeirense, poderiam ter sido melhores, mas esse time dito principal, ele segue invicto na temporada. Rafael, então vamos fazer aquela atualização do elenco, né? Passando pelos cenários, né? Chegadas, saídas, assim como a gente fez com Fortaleza, tá? Marcos André já deixou a mensagem dele aqui, era relacionado ao Fortaleza, então na transição, depois do Bahia, a gente traz a leitura, né, do superchat de Marcos André, até dos outros superchats que já chegaram. Mas vamos seguir aqui nessa análise do Bahia e agora a gente vai para esse elenco do Bahia. Você pode fazer alguma atualização, tá? Caso a gente tenha algo defasado aqui no nosso mapinha, né? Do nosso que a gente traz o elenco do Bahia. E eu vou pedir, já que Minhoca foi bem convencional, né? Partindo do goleiro, eu vou seguir essa linha hoje para a gente ir de forma bem organizada, né? A partir do goleiro. E o Bahia já sinaliza que vai para a Libertadores com Danilo Fernandes de titular, ao que tudo indica, né? Faltou esse goleiro, né, Ravel? Assim, isso a gente não pode passar pano. A Não, gente de considerou, maneira veja só, nenhuma. na transição, dezembro ali, a gente começou nossa programação de transição, a gente falou, é um 9 e um 1. Falta a camisa 9, falta a camisa 1. Talvez faltasse a camisa 5 também, né? Mais um volante ali. Mas urgência urgentíssima absoluta era a camisa 9 e a camisa 1. A camisa 9 veio. A camisa 1, o Bahia dá uma segunda chance aos seus dois goleiros, né? Eu acho que é a primeira grande negligência da diretoria de futebol do Bahia no mercado, assim, ter encontrado dificuldades para trazer uma peça com status de titular, né, que não fosse mais alguém ali para brigar pela posição com os atletas que já tem à disposição. Então, ter esbarrado nessa dificuldade, barra o início dos atletas ter sido dentro ali de uma linha de atuações razoáveis, Fred, fez com que essa diretoria flertasse com um fracasso aí, com um perigo. Na minha opinião, eu acho que não deve vir, né, para essa primeira janela que vai fechar aí no fim do mês, nenhum goleiro. Então o Bahia vai jogar parte da temporada com esses goleiros que estão à disposição aí, Danilo Fernandes e Marcos Felipe. E hoje, Fred, o terceiro goleiro seria o Deni Júnior, né, que voltou de empréstimo junto ao Vila Nova, ele que tem sido relacionado nas partidas. Né? Então, o que eu trago é esse incômodo, né? Analisando aqui pelo lado do torcedor, a ideia de que o Bahia, assim, na minha avaliação, já começa flertando perigosamente com o caos, com o fracasso, porque se o Bahia, por exemplo, não se classificar à fase de grupos da Libertadores por falha de um de seus goleiros, aí vai ser uma Não, tragédia isso vai anunciada ser, meu daquelas Deus que do vai céu. ser Aí vai muito ser, difícil o torcedor esquecer. veja só. Pode acontecer qualquer roteiro menos esse. Esse roteiro seria muito danoso moralmente para o Seria Bahia. muito cruel, muito amargo, né? A ordem dos fatores é essa, né? Danilo ganhou a posição de Isso. Marcos Felipe, né?
Exatamente. Já tinha alcançado a condição de titular na última partida do ano passado Isso. e assim deve continuar. É tudo que Rogério Ceni tem feito, né? Os jogos que até então se apresentaram com maior nível de desafio, de exigência. Danilo jogou como titular, jogou no Bavi, jogou na estreia da Copa do Nordeste. E nos jogos onde, por questões logísticas ou de rotação de elenco, ele utilizou um time mais alternativo, aí nesse sim, Marcos Felipe foi quem assumiu a condição de goleiro. Vamos para os zagueiros, tá? Que me parece que depois dessa liberação da volta, né, de Marcos Vitor para o Ceará, o Bahia precisa trazer um reforço aí também ou não, Ravel? O que acontece, Fred? Essa movimentação da saída de Marcos Vitor, acho que pegou boa parte dos torcedores de surpresa. Eu lembro até de ter comentado com você em off que a gente tinha uma informação aqui de que Vitor Hugo estaria negociando sua saída. E aí me Que está parece que a sinalizada na tela saída até, né? está sinalizada na tela, porque de fato existia ali conversa para que ele saísse para o futebol do exterior. Mas essa negociação de Marcos Vitor para o Ceará, a diretoria de futebol de Bahia e Ceará possuem boa relação. Deve ter freado essa saída, essa transferência de Vitor Hugo Então, para onde quer que eu vou seja agora. devolver Vitor Hugo aqui para normalidade, Pode, tá? pode devolver, porque a tendência é que ele não saia. E o Bahia, Rogério Ceni deu esse indicativo aí na entrevista coletiva após jogo contra a Juazeirense, de que o Bahia está atento a movimentações de mercado aí, né? Ele falava mais especificamente sobre a questão do ataque na ponta, depois da saída de Biel, mas eu acho que não dá para descartar completamente a ideia de que o Bahia pode trazer mais um zagueiro, embora não acho que ele vá também com ímpeto para essa negociação, não. Assim, o Bahia entende que pelo menos Gabriel Xavier, Santiago Mingo jogando como titulares e Canu como reserva imediato, vai estar bem servido para Gabriel a Xavier volta posição. quando? Já está treinando com o time e a tendência é que ele seja titular no próximo jogo já. No Então já jogo vou tirar domingo aqui, contra o tá? Colo-Colo, pelo Já vou estadual, ele tirar já deve ser aqui. titular. Já tirei então aquela indicação médica e já vou colocar Isso, aqui a bolinha que aponta que ele é o isso. titular ideal, né? Isso, Gabriel Xavier retorna no jogo de domingo e Santiago Arias deve retornar no jogo contra o América de Natal. Então, esses dois Certo. atletas que estavam aí servidos, indisponíveis, né, ao departamento médico, devem estar disponíveis já para os próximos jogos. Condição diferente de Iago Borducci, que hoje, inclusive, saiu uma matéria aqui na imprensa baiana de que é um jogador que sofreu uma lesão bem grave no ano passado. O clube optou por um tratamento conservador, mas ainda há o risco de que o lançamento apressado desse jogador possa incorrer numa nova lesão. Então, é um atleta que ainda não tem previsão de retorno, embora esteja em transição, tá? Ele não está nesse momento lesionado, ele está fazendo ali uma espécie de transição física mesmo, mas ainda não vai vir não vai estar disponível, né, para ser utilizado por Rogério Ceni, o que também indica um risco. Porque se a gente pegar, Como é por que tá exemplo, aí Juba hoje, esse ano? Luciano Juba é o único jogador da posição, tem feito partidas razoáveis, nem comprometendo, nem teve nenhuma atuação muito destacada, né? Quando o time jogou bem ali contra o Sampaio, ele também foi bem. Nas demais partidas do ano, ele foi discreto, no Bavi foi discreto. Na verdade, só jogou essas duas, né? E aí, nas demais, Rezende é que tem sido improvisado. Então, se acontecer de Luciano Juba se lesionar, por exemplo, o Bahia vai jogar, por exemplo, uma partida contra um The Strongest, valendo a classificação da Libertadores, com um volante improvisado na lateral esquerda, porque o Resende, né? planejamento também foi falho nesse sentido, né? Porque Caio Roque é até um jogador que tem sido relacionado, mas ele vem sendo preterido por Rezende jogando improvisado, né? Nos times alternativos do Bahia, E é Rezende é até quem joga. natural isso, Então, tá? e até É até natural, porque natural, é porque o um, é Bahia um tem um jogador mais jogo muito importante em experiente. fevereiro. Você tem que estar treinado porque Exatamente. pode acontecer. O Para dezembro o que que você pode falou, acontecer. Juba se machuca. Quem vai não vai ser o garoto, vai ser Rezende. Então é Não vai ser o melhor, garoto, isso, exatamente. melhor E que Rezende seja até o jogou bem na Rezende. última partida, né? Ontem. Então, até natural que ele seja, dentro das condições atuais, o substituto imediato de Juba. Mas voltando para a zaga, a gente tem ainda aí David Duarte como opção imediatamente após Canu. Na escala hoje de sucessão, né, dos zagueiros titulares, Gabriel Xavier e Santiago Rodrigues Mingo. Canu pode jogar nos dois lados, David Duarte
como preferido ali na zaga central, depois de Canu, e Vitor Hugo, só se um desses zagueiros aí citados anteriormente não estiverem disponíveis. Com isso, Certo. a gente tem um sistema defensivo mais ou menos fechado. Acho que o Bahia não vai com tanta sede ao pote para trazer nenhum zagueiro. E a falha principal aí desse sistema talvez seja você não ter um lateral esquerdo confiável, porque se Iago Borducci tem esse risco de voltar e se lesionar novamente, existe a possibilidade do Bahia jogar parte da sua temporada só com Juba. E isso foi um problema no ano passado, Fred. Isso é um risco que eu acho que o Bahia também não mediu adequadamente. Indo mais para Perfeito. frente, a gente tem os volantes, e aí talvez nesse setor, E aqui Fred, é o um grande Bahia. nó, né? É, É um grande. Não um nó negativo, né? Mas assim. É muitos jogadores de investimento alto e duas vagas, né? Não dá para pensar mais do que duas vagas aí, né? é um doce problema para Rogério Ceni. Se ano passado ele praticamente ficou refém, né, de Caio Alexandre e Jean Lucas como dupla principal aí de jogadores de meio, né, Ficou de refém, volantes totalmente ali, refém. meio-campistas, esse ano ele tem pelo menos duas boas opções aí, é, sem considerar que Nestor também pode fazer a função, né? Então a gente tem Rodrigo Exatamente. Nestor, né? Então a gente tem Eric e Nico Azevedo, Eric praticamente mantendo as características do que o Bahia tem na sua configuração principal, Azevedo dando um pouquinho mais de proteção ao sistema defensivo, tendo mais pegada, mais roubada de bola. Com ele, o time muda um pouco a característica, mas é importante para que você tenha essa mescla, né, de repertório, enfim, de adaptação a uma configuração de jogo necessária. Por exemplo, ontem a Azevedo foi um dos melhores da partida contra a Juazeirense no Adalto, né? E muito porque o jogo pedia que tivesse atletas com a característica mais física e com menos transição em passes curtos, que é uma característica que Caio Alexandre, por exemplo, tem. Então, esse nó, Fred, se desenha de fato porque são bons jogadores para poucas vagas. Eric teve um início de Existem ano. dois É, titulares ou é de contexto as não, eu escolhas? acho que tem. Eu acho que existem dois titulares e são Caio Alexandre e Jean Lucas, pelo que eles vêm fazendo no início da temporada. Caio, já dando spoiler aqui, até então, o melhor jogador do Bahia no início dessa temporada, em 2025. Foi quem apresentou as melhores atuações aí, até agora, o cara principal desse elenco. E Jean Lucas, embora ainda oscile bastante, é um jogador que claramente tem a confiança de Rogério Ceni, né? Então, teve uma atuação boa contra a Juazeirense nesse time alternativo, mas eu acho que dentro dessa configuração ele sai um pouco na frente aí de Eric, que começou bem o ano, né? Teve ali atuações interessantes, fez 2 gols de cabeça, mas no Bavi, por exemplo, já não entrou tão bem, deu uma caidinha de nível, até natural, né? A Eu gente não está achava que falando de Eric ia uma ser titular temporada desse começando time. agora. Eu achava que É, Eric ia ganhar uma das duas na minha posições. preferência pessoal, ele é titular, viu, Fred? Mas eu acho que na cabeça de Rogério Ceni a dupla ainda é Caio Alexandre e Jean Lucas. Eu iria com eles, mas eu acho que Jean Lucas ainda está um passo à Mas frente os quatro na você avaliação do considera que treinador. estão tendo um desempenho bom, né? Até pelo que você falou, Sim, os quatro estão Acevedo é o nada que está um chamando muita pouquinho atenção. Você mais. já falou, além de Calixto. Acevedo está um pouquinho mais abaixo, Fred. Dos quatro aí foi Certo. quem ele só conseguiu ter um jogo melhor nessa última partida contra a Juazeirense e antes disso ele não tinha conseguido ainda ter boas atuações, não. Acho que ontem foi o primeiro jogo dele num nível melhor, o que também é natural se você considerar que ele teve uma lesão importante no ano passado, na verdade, no fim de 2023, passou todo o ano de 2024 praticamente fora, aí voltou atuando bem, depois oscilou negativamente. Em 2025 ainda não tinha conseguido encontrar o seu futebol e ontem fez uma boa partida. Espero que seja um indicativo de voltar aí a ter bons jogos aí. Ceni tem usado o Nestor de que forma, Pavel? Ele entrou, né? Rodrigo Nestor entrou em 3 partidas esse ano, né? A primeira ele entrou como titular contra o Sampaio Corrêa, jogando mais pelo lado esquerdo, até surpreendendo um pouco a torcida, né? Que esperava que na escalação ali, Eric é quem fizesse essa função. O Bahia jogou o jogo contra o Sampaio Corrêa num 4-3-3 clássico, né? Com 2 pontos abertos. E aí no meio você teve uma trinca de homens de meio campo com Caio Alexandre
jogando mais centralizado, Eric pela direita e Rodrigo Nestor pela esquerda, jogando ali quase como um segundo volante, mas tendo muita liberdade e fluidez para atacar, e foi assim que ele se destacou, fez uma grande partida nesse jogo, e eu acho que ele acabou conseguindo até atuar muito bem. Mas depois, nos outros 2 jogos, ele alternou posições, né? Jogou contra o Jequié, se eu não estou enganado, foi contra o Jequié. Começou pela esquerda, depois recuou um pouquinho mais, jogando mais, guardando posição, depois migrou um pouquinho para a direita, mudou de posição durante o jogo, à medida em que o Rogério Ceni foi fazendo as substituições. E no Bavi também ele entrou, e aí sim ele entrou mais uma vez como jogando mais pela meia esquerda. Então é a função que o Rogério tem lançado mais ele aí, próximo à função que Jean Lucas também faz. Certo. Tá. E Cauli? Qual o espaço dele esse ano no elenco? Cauli tem sido o grande problema de 2025 para o elenco do Bahia, Fred. Primeiro porque é um jogador que Rogério Ceni ainda tem muita confiança. Claramente, assim, é um jogador que Rogério aposta, que acredita que pode voltar a apresentar o futebol que ele já apresentou em outros momentos. E a percepção da torcida em relação a Cauli é muito dividida. Eu percebo assim uma boa parte da torcida ainda dando crédito, né, pelo que Cauli já fez com a camisa do Bahia. E por outro lado, uma parte não menos importante, também não é tão pequena, já ecoa, já faz um barulho, essa parte da torcida que acredita que Cauli se mostra um jogador diferente agora, um jogador preguiçoso, um jogador sem vontade de estar atuando pelo Bahia, um jogador que não merecia mais ter oportunidades no time titular. Então, boa parte da torcida já não tem mais a paciência que já teve com Cauli. É um jogador que eu vejo. Tá sendo lançado onde? Ele tem jogado exatamente nessa posição que o nosso campinho aí Que tá no mapa, tem né? demonstrado, né? Um jogador que ele quando é lançado é numa configuração quase que jogando como um ponta direita, mas na verdade o Bahia perde essa característica de amplitude pelos lados, né? Pelo lado direito quando ele entra, porque ele começa ali nessa posição, mais com características, mais com a função defensiva para recompor, e quando o Bahia está na fase ofensiva ele centraliza mais. Então ele acaba tendo muito mais uma função, um papel de meia, né, que sai da direita em diagonal para o centro do campo, do que jogando como um ponta aberto de fato. Ele só faz essa função mais no papel defensivo. Então o Bahia perde velocidade, perde amplitude pelo lado direito quando ele joga, e não tem conseguido também ter a criatividade, pisar na área, como talvez ele devesse fazer dentro dessa proposta que Rogério Ceni tem com a entrada dele. Everton Ribeiro. Balanço dele aí na temporada. Everton Ribeiro é um jogador que muitas vezes, quando está em campo, Fred, dita o ritmo do Bahia, então acho que ele é de fato muito útil ainda. É um jogador que pode somar muito, ainda tem o status de titular, um dos principais desafios que o Bahia teve na temporada até agora, né, contra o Sampaio e no Bavi, onde Rogério lançou aí o time principal. Ele acabou não entrando contra o Sampaio, mas no Bavi já foi titular, então é um jogador que tem bastante prestígio e tem feito por onde, viu? No Bavi ele jogou bem, então acho que ainda é um jogador que Rogério Ceni vai ter talvez um pouquinho mais de dificuldade para encaixar ele esse ano do que foi em relação ao ano passado, né? Porque o Bahia tem por característica agora ter um elenco mais físico, então se ele quiser ter atletas que tenham mais imposição, domínio físico, talvez ele precise preterir Everton Ribeiro nessa configuração. Mas eu acho que em situações de jogo ele tem muito a ajudar ainda pro Bahia, e hoje, na visão de Rogério Ceni, ainda é titular, sim. Quem talvez, junto com o Caio Alexandre, seja um outro grande destaque, Fred, dentro dessa característica do elenco do Bahia até agora, é Ademir, né? Acho que Ademir só não é o principal jogador do Bahia em 2025, porque Caio Alexandre, de fato, teve grandes atuações até o momento. Mas escolher Ademir aqui também não seria nenhum absurdo, não, tá? Ele vem contribuindo muito com assistência, já deu 4 assistências nesse ano, ajuda bastante. É um jogador que, talvez dentre os que a gente está colocando aí na condição de titular, seja o mais titular de todos, junto com o Caio Alexandre e com o sistema defensivo, né, que não deve mexer muito.
mas no setor de ataque talvez é o que tem a presença mais garantida, é o jogador que de fato pode contribuir muito aí para que o Bahia possa ter um bom ano de 2025. Começou bem o ano, e aí, como suplente, ainda tem dois garotos, né? Um é o Thiago, que está aí, tem até entrado mais pelo lado esquerdo, mas é um jogador que pode também fazer esse lado direito. E o Juan Pablo, né? Que é um jogador de 16 anos, que estava servindo a seleção também, e que tem entrado em alguns jogos aí nesse Bahia alternativo. Até já fez um gol esse ano com assistência de Thiago, mas Ademir com certeza talvez o jogador aí do Bahia junto com o Caio Alexandre que tem conseguido apresentar melhores desempenhos nesse início de 2025. A gente acabou não citando Iago Felipe aí no meio, mas é um jogador que também tem tido pouquíssimos minutos, né? Um jogador que não vai nos surpreender se o Bahia negociar a saída dele ainda antes do fim dessa janela. Ele tá sinalizado como quem vai sair. E essa briga na esquerda? Bom, na esquerda a gente tem aí a briga ganhando Biel, alguns né, novos fatos, né? Porque primeiro que Biel sai, né? A maior venda da história do Bahia para o Sporting de Portugal. Com isso, em tese, a gente tem aí Eric Pulga surgindo como principal postulante à vaga, mas isso depende muito dessa configuração, Fred, que o Bahia vai fazer. Por exemplo, no Bavi, o Bahia preferiu jogar com 4 homens de meio campo. E aí, com isso, Eu tô esse achando nome na ponta que. Eu esquerda tô achando que vai. esse nome na ponta esquerda acaba caindo. Nenhum desses aí Eu tô acaba achando entrando que na é o condição de desenho titular. mais natural agora, viu, Ravel? Pelo menos por um tempo aí, a tendência é que o Rogério acabe lançando isso aí. Então, Rodrigo talvez Nestor nenhum desses jogando, três né? nomes sejam titulares. Talvez Caio Alexandre e Jean Lucas, Nestor e Everton Ribeiro, né? Já que Cauli vem de uma fase de baixo, talvez seja mais por essa linha que ele siga. Mas se ele optar por um nome, com certeza Eric Pulga larga na frente, né? Começou bem o ano de 2025, mas a gente ainda sabe que ele tem alguns problemas defensivos, alguns problemas de recomposição. É um jogador que pode ajudar, mas eu acho que nesse início de temporada ainda vai ajudar muito vindo do banco. Michel Araújo ainda não estreou, né? Vem de lesão. Parece que já está disponível, já tem feito trabalhos físicos aí. Logo deve começar a treinar com o grupo. E Kaique ainda vai ser anunciado, né? Um jogador que a gente já sabe que vai ser registrado. Amanhã encerra o prazo para inscrições no campeonato estadual, então ele deve ser regularizado, anunciado e regularizado amanhã. A gente tem a expectativa de que isso aconteça. Um jogador que tem passagem pelo Bahia. Na minha opinião, Fred, não é uma substituição à altura de Biel. É um De atleta forma que alguma. fica Achei muito no bem estranho, imaginário por do. sinal. Eu acho que foi mais uma questão de oportunidade de mercado, né? Por fazer parte, um atleta que faz parte do conglomerado, do que necessariamente um atleta que o Bahia Eu tivesse acho que o Bahia pensando deveria ter e usado o dinheiro de pensado. Biel para fazer como um boato, como aquilo que eu perguntei quando a gente tá falando de Fortaleza. Transformando o boato em, Em realidade, né? em De realidade. contratação Eu de teria ido Moisés. acima de Moisés. Eu ia. Inclusive porque eu acho que Gasta aí metade sim eu acho do que que ele recebeu com o Biel e. viria como um titular absoluto, né? Aí eu acho que É. Moisés seria titular absoluto. Mas eu não vejo o Bahia fazendo esse movimento, não, Fred. E aí traz Kaique, que assim, a grande contribuição que ele tem na sua primeira passagem foi ter feito o gol no Bavi de 2023. Né? Fora isso, ele vinha em evolução, aí depois teve essa grave lesão, acabou sendo negociado e voltou a jogar recentemente, né, pelo Sparta Rotterdam, né, da Holanda. Mas a vinda de Kaique eu acho que é uma incógnita, assim, não tenho muito o que esperar, mas a princípio não acho que tenha sido assim uma reposição nem próxima do mesmo nível que Biel vinha entregando de participações para gol, por exemplo. Espero que ele queime a língua, mas eu não fico muito otimista com a vinda de Kaique não a princípio, por isso também acho que ele está nesse fim da fila aí, vem mais para compor um elenco ou entrar numa circunstância onde Ademir não esteja disponível, porque na primeira passagem ele jogou até mais pelo lado direito de ataque no Bahia do que pelo lado esquerdo. Jogou pelo lado esquerdo algumas vezes, mas jogou mais pelo lado direito. Eu Já tinha nessa condição de lido. centroavante, pode Eu falar, tinha Fred. lido que Everaldo tá vindo pra China, né? Ele recusou a proposta, né? Recusou, então. Ok. A informação que a gente tem aqui é de que era uma boa proposta até
para o clube e para o salário dele. Mas a gente também tem informação aqui de que Everaldo está muito bem adaptado a Salvador e resistente à mudança para algum lugar onde ele não tem a mesma qualidade de vida que ele tem aqui. Então, só se de fato aparecer alguma proposta de Série A aqui para ele sair, ou de algum outro clube que pague bem num O país onde Ceará ele tem uma segue condição de querendo, né, em vida tese, para né? ele e para a família, né? Ceará e É, Vitória quiseram, né? mas aí eu acho É, que o Vitória a nesses gente casos sabe a o proposta tamanho da financeira não foi dificuldade, tão né? boa. É. É. Vitória já fechou com o Carlinhos, né? Que é do Flamengo. Já. O Ceará é que não tem nada, né? No caso da proposta do Vitória, os William números José. chegaram a vazar aqui, não foi tão interessante, não. William José entrou no último jogo, né? Isso. Mas ainda não assumiu a posição que em tese é dele, né? Mas como é que tá Lúcio, como é que tá Everaldo nessa composição? O William José não dá nem pra gente avaliar ainda, Fred, porque além dele ter entrado por poucos minutos, Isso. foi no gramado do Adalto, claramente ainda precisa entrar em forma, assim, falta ritmo, mas esse lançamento dele aí nesse estádio, eu acho que até seria precipitado a gente fazer uma avaliação sobre ele. O que a gente pode falar mais é sobre Lúcio e Everaldo. Esses sim começaram bem o ano, tá? Tanto o Lúcio quanto o Everaldo já fizeram gols na temporada, aproveitaram bem suas oportunidades. Lúcio sai em vantagem, né? Por toda a questão de ter mais mobilidade, ser um cara raçudo. Começou o ano em alta, né? Como eu disse aqui, já fazendo gol em jogo importante, né? Contra o Sampaio Corrêa. Mas Everaldo também não, eu diria que não está em baixa, não. Pelo contrário, talvez ele esteja até recuperando um pouco do prestígio com a torcida do Bahia, jogando mais na sua posição mesmo de centroavante. Só em alguns. Acho que no Bavi ele entrou jogando mais pelo lado direito ali, mas foi mais uma questão de circunstância de jogo, onde o Bahia estava tentando fazer o gol e Ademir estava visivelmente desgastado, cansado. Mas o Rogério tem lançado ele mais na condição de camisa 9 mesmo, e ali ele tem se dado bem, né? Conseguiu já fazer gol e acho que se ficar vai ajudar o Bahia. Se duvidar, vai fazer com que essa briga pela condição de centroavante titular ganhe um contorno diferente do que havia se esperado. Não vai me surpreender se Everaldo, por exemplo, ainda ficar um tempo considerável na frente de William José como opção imediata à entrada de Lúcio Rodrigues. É isso. Valeu, Ravel. Obrigado aqui pela análise sobre o Bahia, né? A gente fecha agora.